Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 22 de abril, quinta-feira, nós estamos aqui diretamente do nosso lar para juntos adorarmos ao Senhor. Eu quero convidar você para estar juntamente conosco, assim adorando a Deus, agradecendo assim o nome do nosso Deus. Ele está conosco, né? Aqui a Juliette, né? A Elinete, né? Está aqui conosco nessa noite, assim nos como é o nome, né? Abrilhantando, né? Assim, com a sua presença aqui conosco, né? Então, desde já quero agradecer assim a presença de todos, né? Todas as pessoas que nesse momento podem estar conosco, né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente. Nosso desejo é assim, desejar todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre o seu lar. Nesse momento a gente vai orar ao Senhor, né, dando graças a Ele por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos dá de estarmos nesse dia, né, nesse momento único, né, porque nunca mais haverá um momento, né, esse dia, esse momento. Então é um momento único que nós temos na nossa vida. Nós não sabemos o que sucederá no dia de amanhã. Então, o dia de hoje, o aqui, o agora, esse exato momento, é o momento de Deus para a minha vida e para a sua vida. E que venhamos aproveitar o máximo, né, as oportunidades que Deus nos dá, o fôlego da vida que Deus nos dá. Deus ele tem nos abençoado maravilhosamente. Pode até você olhar para a vida e ver muito sofrimento, porque a nossa vida ela é recheada de tanto sofrimento. Mas com certeza, se você olhar com bastante cuidado, você vai ver o quanto Deus tem te abençoado, o quanto Deus tem cuidado, o quanto Deus tem assim derramado bênçãos sobre a sua vida. Muitas vezes nós focamos apenas nos problemas, nas dificuldades, e esquecemos de ser grato a Deus por aquilo que Deus tem feito, Deus já tem feito em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Tereza vai nos levar uma palavra de oração. Amado Deus, eterno Pai, santo seja o teu nome para todo sempre, Deus, toda honra e toda glória, Pai, seja dada a ti. Queremos te agradecer, Pai, por este momento. Obrigado a Deus pelo teu amor, Deus, estendido das nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Deus querido. Visita, Pai, os nossos corações, Deus. Vem falar, meu Deus, na vida de cada um. Recebe, Pai, o nosso louvor, recebe a nossa oração esta noite, Deus. Conhecer, meu Deus, com aqueles que estão assistindo, Deus, esta live agora, Deus, ou posteriormente, Deus, que o Senhor possa vir de encontro, Deus, a cada coração, Deus, que o Senhor venha transformar, que a tua palavra, meu Deus, que é viva, Pai, e eficaz, Deus, que venha trazer, meu Deus, a transformação necessária, Deus, para que possamos viver, meu Deus, uma vida, Pai, de santidade, Deus, uma vida, Deus, conforme a sua vontade. Fica conosco, Deus, é o que nós pedimos esta noite, no santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você para juntos nós louvarmos ao nome do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito, muito bom. A gente vai começar uma série falando sobre vivendo, né? Nossos últimos encontros, nós estivemos falando mais sobre o que nós precisamos vencer na vida, né? Tantas coisas que a gente precisa vencer, né? Muitos obstáculos, muitas dificuldades que nós precisamos vencer, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E nesses outros encontros agora que nós teremos, eu quero me deter exatamente sobre o que é que a gente precisa viver, né? O que a gente precisa viver, o que é que a gente precisa colocar na nossa vida, né? A gente viu muito sobre coisas que a gente precisa tirar da nossa vida. Agora eu quero me deter exatamente nesses outros encontros que teremos posteriormente. Eu quero me deter na nossa conversa exatamente sobre o que é que a gente precisa acrescentar na nossa vida, né? O que Deus tem para exatamente implementar, né? Assim, moldar a nossa vida, né? Rechear a nossa vida com essas qualidades. E aí nós estaremos falando sobre compaixão.
falando hoje sobre compaixão, eu quero convidar você, né, a ficar conosco, né, e certamente Deus tem uma palavra muito abençoada para a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Eu convido você a estar conosco louvando o seu nome do Senhor. Como pode ainda adorar
Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro dele, ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, e sou dele, tudo é dele. Não, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tocou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Só como pode andar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro Deus que faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a Amém.
vamos pensar um pouco, né, refletir um pouco, meditar um pouco sobre vivendo a compaixão. Vivendo a compaixão. Interessante que o resumo do Evangelho de Jesus está amar a Deus sobre todas as coisas, está amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus resumiu todo o Evangelho, esses dois mandamentos, todos os mandamentos das Escrituras Sagradas, esses dois mandamentos. E quando Jesus foi questionado sobre quem seria o próximo, quem é o nosso próximo, que nós precisamos amar esse nosso próximo, quem é esse nosso próximo? Jesus, lá no capítulo 10 de Lucas, no versículo 25, Jesus contou exatamente a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, dizem que o homem, né, foi saqueado, né, no caminho e estava lá jogado, né? Chegaram os ladrões lá e tal, e pegaram, bateram, e o homem lá estava jogado à beira do caminho, né, todo machucado, todo ferido. E Jesus conta em que passa um sacerdote, né, por aquele caminho e vê aquele homem na beira do caminho, totalmente ferido, jogado à beira do caminho. E ele passa de lado e vai cumprir exatamente o seu propósito, a sua missão. E passa um levita também. Tanto o sacerdote como o levita eram pessoas em que serviam no templo. Fazia parte exatamente do clero religioso daquela época. E ele olha também aquele homem à beira do caminho e segue o seu caminho. E Jesus, ele coloca nessa história, nesse cenário, exatamente um homem samaritano. O interessante é que os samaritanos eram pessoas, de certa forma, desprezadas pelo povo de Deus. Porque o samaritano ele tem uma história de um povo misturado. Povo de Deus misturado com outros povos. E por esse povo ser um povo misturado, era um povo desprezado. Porque não fazia parte da elite, daquele sangue puro, né, do povo de Deus, daquele pessoal em que, né, tinha genética, né, tinha história, né, tinha procedência, né, a sua prole, né, não era uma prole, né, de um povo, sabe, um povo que sempre buscou a Deus, que estava temente a Deus. Não, o samaritano era exatamente vindo daquele povo em que era misturado com os outros povos e tal, e dessa forma recebeu o desprezo do povo de Deus, né, do povo de Israel, né, assim considerado como povo de Deus. E é exatamente essa figura que Jesus ele pega e coloca nessa história. E esse samaritano, ele vê o homem à beira do caminho, jogado, ferido. E ele se compadece, ele tem compaixão desse homem. A compaixão é exatamente esse desejo, essa vontade de ajudar o outro, de fazer alguma coisa pelo outro, desejar o bem do outro, estender a mão exatamente para o outro. E a palavra de Deus, nessa palavra, diz exatamente isso, que ele, movido por compaixão, cheio de compaixão, se compadeceu exatamente daquele homem que estava à beira do caminho. E cuidou das suas feridas, e, sabe, colocou óleo, e pegou ele, e colocou lá no seu transporte, no seu jumento lá, e levou para uma hospedaria. Chegou na hospedaria, mandou cuidar daquele homem, e pagou toda a despesa exatamente daquele homem, e depois, quando ele fosse voltar, se tivesse alguma outra despesa extra, ele ia pagar também. E é esse exemplo em que Jesus ele fala, em que o amor em que precisamos ter para com o nosso próximo.
o que deve mover o nosso coração, a nossa vida, é a compaixão. E você, quando olha para Jesus, você vai ver várias vezes a palavra de Deus dizendo que Jesus, ele se compadeceu daquelas pessoas. Jesus, ao olhar para a multidão, se compadeceu da multidão. Lá em Marcos 1, versículo 40, é interessante que chega um leproso para Jesus e diz o seguinte: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E diz a palavra, lá no versículo 41, Jesus, ele se compadeceu daquele homem. Ele teve uma profunda compaixão daquele homem. E disse: eu quero. Você pode ficar limpo. E ele ficou limpo. Depois Jesus mandou ele se apresentar, o sacerdote, tudo, para cumprir todo o ritual, para servir de testemunho diante das pessoas. Você vê quando Jesus ele chega, ele recebe a notícia em que seu amigo Lázaro, lá em João 11, quando ele recebe a notícia de que seu amigo Lázaro tinha morrido, e a Bíblia diz que ele se compadeceu, ele agitou o seu espírito de tal forma, se compadeceu, e até chegou ao ponto de chorar. E na verdade o que moveu o ministério de Jesus aqui na terra foi exatamente a compaixão. E Jesus se compadeceu das pessoas, as pessoas que estão à beira do caminho. E é exatamente esse exemplo em que Jesus ele traz para nós, o exemplo da sua vida, o exemplo do seu ensino para nós. O que deve motivar a nossa vida, o que deve mover a nossa vida, deve ser a compaixão. E a grande pergunta é: o que está movendo a sua vida? As suas atitudes, as suas ações, ela é movida à base de quê? Grande parte das pessoas, as próprias pessoas em que viveram no tempo de Jesus, eles agiam movidos exatamente somente pela sua carne. Da sua carne. O que determina exatamente a sua ação, o que determina as suas decisões, é exatamente os desejos da nossa própria carne. Assim, muitas pessoas vivem baseado, como até a gente já refletiu o passado aqui, na ira, né? As minhas decisões, as minhas atitudes é baseado exatamente na inveja, na ganância, na soberba, o desejo, né? O desejo do nosso coração, da concupiscência da nossa carne. Então, assim são muitas pessoas, a sua vida, as suas decisões, elas são baseadas exatamente nos desejos da sua própria carne, não da vontade de Deus. E o pior ainda, existem pessoas em que são guiadas, são dirigidas por Satanás. Satanás tem dominado exatamente a sua própria mente. Jesus, lá em Mateus 16, versículo 23, Jesus começou a dizer para os discípulos que era necessário que os escribas, os sacerdotes, os mestres da lei, né, lhe maltratassem. Ele começou a falar que era necessário ele ser maltratado, ele ser crucificado, era necessário que ele morrer e ressuscitar. Jesus começou a dizer para os seus discípulos. Pedro, ele se levanta e diz o seguinte: jamais aconteça isso comigo. Tenha pena de você mesmo, não diga um negócio desse com você não. Tenha pena de ti mesmo. Pedro, ele se levanta. Que não aconteça isso. Jesus se vira para Pedro. E Jesus diz: ó, para trás de mim, Satanás. Jesus diz para Pedro: porque você tem sido pedra. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pense nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Palavra dura de Jesus. Ele disse para Pedro que ele era uma pedra de tropeço para ele. E o interessante é que
eu ao verificar essa passagem, dá para a gente entender que aparentemente Pedro, ele estava movido, né, assim, de amor até, né, podemos até dizer assim, porque ele não estava querendo, que Jesus falou que ele ia sofrer e tudo, ele estava querendo bem para Jesus. Só que a gente precisa estar muito atento. A gente precisa estar bastante apercebido. Por isso que a gente precisa ser sóbrio. Porque não adianta você ser movido apenas de uma boa intenção. Não adianta você ter apenas, sabe, um desejo bom. Não adianta apenas isso. É isso que acontece com Pedro. Só que Pedro estava esquecendo do propósito. Porque Deus tem um propósito. Não adianta apenas você ter um coração bom. Você tem que estar dentro do propósito de Deus. Não adianta você ter apenas uma boa intenção. A sua intenção, ela precisa estar dentro do propósito de Deus. Sabe? A sua decisão, ela precisa estar dentro do propósito de Deus. Senão ela não é legítima. Senão ela não é legítima. É isso em que essa palavra nos traz. Quando pouco instante mais na frente, Jesus, quando ele questiona quem os homens dizem que eu sou, e Pedro se levanta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus já começa a elogiar Pedro, olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra que ficarei a minha igreja, o quê? Qual é a pedra? Exatamente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em um instante, Pedro, ele fala por Satanás, em outro instante, ele fala cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso em que as nossas motivações, elas precisam estar baseadas exatamente na direção de Deus. Precisamos ser pessoas cheias de Deus. Cheias de Deus. E é isso que a Bíblia nos fala, é isso que a Bíblia nos orienta. Que a nossa vida precisa ser impelida, direcionada, guiada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Foi derramado sobre a nossa vida, foi derramado sobre a igreja. E é isso, é o Espírito Santo de Deus que precisa encher os nossos corações. Precisamos ser pessoas cheias do Espírito de Deus. Mas como é que nós podemos ser pessoas movidas pela compaixão? Como é que essa compaixão de Deus, ela vai guiar a minha vida? Como é que as minhas decisões, elas podem ser baseadas exatamente na compaixão, não na minha carne, não na diretriz de Satanás, mas segundo o Espírito de Deus? A primeira coisa que precisamos fazer é eliminar todo o veneno, tudo que é tóxico, tudo que prejudica a nossa vida. Porque não adianta você fazer aquela sopa maravilhosa, né? Fazer aquela sopa maravilhosa, colocar tantos ingredientes, colocar tanta coisa gostosa ali, né, naquela panela. Mas se você pegar e colocar veneno dentro, você estraga toda a comida. Toda a comida fica estragada. E é um cuidado muito grande que precisamos ter. De repente nós estamos estragando a nossa vida por causa de tantas coisinhas bobas. Lá em 2 Reis 4, do 40 a 41, fala de um episódio muito interessante. Eu vou ler o texto para a gente ficar mais. Diz assim: o cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado. E não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha e jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido
sem perigo. Interessante é que estavam fazendo a comida e de repente pegaram alguma erva, alguma coisa lá e jogaram uma erva que era venenosa e colocaram lá na panela. De repente a comida estava envenenada. E clamaram ao profeta, chamaram Eliseu. Eliseu botou farinha lá na panela e a comida ficou boa. O que eu quero trazer com essa ilustração, essa palavra, é que às vezes nós estamos tão preocupados em tirar coisas da nossa vida. Nos nossos últimos encontros, nós falamos de muita coisa que precisava ser eliminada da nossa vida, tirada da nossa vida. Falamos sobre ira, falamos sobre ganância, falamos sobre solidão, falamos sobre ansiedade, falamos mais sobre o quê? Falamos sobre depressão, falamos uma série de coisas em que a gente precisa tirar da nossa vida. E é importante nós tirarmos, eliminarmos, vencermos essas coisas. Mas nós muitas vezes esquecemos daquilo que a gente precisa acrescentar na nossa vida. Porque com certeza existe coisas em que estão prejudicando a nossa caminhada, prejudicam o nosso desenvolvimento, prejudica a nossa sanidade. Existem coisas tóxicas, existem coisas venenosas, existem coisas em que nos prejudicam, traz morte para a nossa vida, traz morte para os nossos relacionamentos, traz morte para o nosso desenvolvimento e crescimento. Só que muitas vezes esquecemos daquilo que precisa ser acrescentado em nós. Muitas pessoas chegam assim: não, mas eu quero servir a Deus, mas eu preciso resolver uma série de coisas na minha vida. Olha só como as proporções elas ficam inversas. Não, eu vou um dia dedicar minha vida a Deus, mas primeiro eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo outro, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Muitas vezes você chama pessoas para seguir a Jesus, pessoas: não, mas eu tenho que abandonar a bebida, eu tenho que abandonar o cigarro, eu tenho que abandonar as drogas, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que abandonar aquilo, a prostituição, etc. E tal. Aquele homem que Jesus chamou para seguir ele e ele pegou e deixou o sacrifício meus pais. Então as pessoas começam a pensar assim: eu tenho que fazer uma série de coisas antes. Só que a proporção não é essa. Jesus diz: quem precisa de médico não é são. Quem precisa de médico são os doentes. É exatamente essa situação que nós nos encontramos diante de Deus. Nós precisamos de Jesus exatamente porque nós somos doentes. Porque todos nós pecamos e distantes estávamos da glória de Deus. E para que nós nos reconciliemos com Deus, a gente precisa ir até Jesus. É Jesus quem perdoa os nossos pecados. É Jesus quem nos torna limpo. É Jesus que sara, é Jesus quem nos cura, é Jesus quem realiza a obra em nós. Não é nós. Não é assim: não, quando eu ficar bom eu vou buscar um médico. Quando eu estiver bom, então eu vou lá no hospital. Quando eu estiver bom eu vou procurar um tratamento. Não. Você procura um tratamento exatamente porque a sua situação está complicada. E o que é que a gente precisa acrescentar na nossa vida? O que é que a gente precisa colocar na nossa vida? A palavra de Deus. João 15:3 diz o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus ele nos torna limpos. Se existe algo que precisa acrescentar na nossa vida para tirar todo o veneno da nossa vida, é exatamente a palavra, porque a palavra de Deus nos limpa. Nós somos limpos pela palavra. Aí tem pessoa: mas tem tanta gente que conhece tanto da Bíblia e não faz nada. O que tem a ver com isso? Porque eu conheço gente que conhece a Bíblia indo e voltando e faz tudo errado. Mas para que você faça a coisa certa, você precisa conhecer. A decisão de fazer certo e errado é uma decisão particular de cada um, e cada um vai prestar conta diante de Deus. Se existe algo que é nosso dever, é conhecer a palavra, para que a palavra, e abrir o nosso coração, para que a palavra ele realize as transformações e as mudanças necessárias na nossa vida.
Nós somos limpos pela palavra de Deus. Deus fala de diversas formas. É bem verdade que Deus fala de diversas formas. Deus fala através da natureza, Deus fala através de circunstâncias, Deus fala assim, de uma infinidade de coisas. Mas uma coisa é certa, Deus sempre fala através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Deus sempre fala através da sua palavra. É bem verdade em que a gente não pode ser apenas ouvinte da palavra, precisa praticar a palavra. Porque Jesus deixou muito claro, aquela pessoa que apenas ouve a palavra e não pratica é semelhante à pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Na hora que vem o vento, na hora que vem as dificuldades, essa casa vai a pique, vai a chão, ela não subsiste. Então, se queremos viver para Deus, precisamos viver conforme a palavra de Deus, tornando-nos praticantes da palavra, não somente ouvintes, como diz lá em Tiago 1:22. Precisamos praticar essa palavra, e para isso precisamos nos esforçar, nos direcionar, em busca exatamente dessa palavra. Como é que nós desenvolvemos a compaixão na nossa vida? Quando nós temos uma atitude de prontidão mediante as dificuldades e os problemas da vida. Lá em Lucas 9, do versículo 12, versículo 3, diz uma passagem muito interessante. Olha o que é que diz. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deis vocês algo para comer. Interessante que o discípulo chega para Jesus, que logo após acontece exatamente a multiplicação de pães e peixes. Jesus alimenta a multidão. Mas observe alguns detalhes nessa palavra. Você vai dispensa esse pessoal para que eles possam ir atrás de comer alguma coisa, repousar e tal. Aqui é um lugar deserto, não tem como. Jesus chega para os discípulos e diz assim: dê você mesmo. Faça você mesmo. Tenham atitude vocês mesmos. Depois encontraram um rapazinho lá com 5 pães e 2 peixinhos, entregaram a Jesus. Jesus multiplica, todo mundo se alimenta. Mas o que eu quero trazer com essa palavra? Às vezes nós estamos buscando a Deus para que Deus traga uma solução, que Deus resolva um problema, que Deus haja. E às vezes Deus está dizendo para nós: faça você mesmo. Tenha uma atitude. Haja. Faça alguma coisa. Se mexa. Sabe? Tenha uma posição. Precisamos aprender de Deus em que Deus ele quer usar a você. Deus ele quer usar a mim. Deus quer usar nós como solução dele para esse mundo. Esse mundo está buscando uma resposta. E a resposta de Deus está em mim e em você. Precisamos resolver o problema. Não é esperar que um anjo desça do céu resolver o problema. No encontro passado eu disse: não adianta você fixar, acordar e esperar em que um anjo desça do céu e vá limpar o mato. O anjo desça do céu e vá brocar a sua roça. O anjo desça do céu e vá plantar o seu cercado. Não, quem tem que fazer isso é você. Quem tem que fazer isso é nós. E quando exatamente os problemas sobrevêm sobre nós, as dificuldades vêm sobre nós, é bem verdade que existem coisas que estão fora do nosso controle. As coisas impossíveis para nós são possíveis para Deus. Mas vou dizer uma coisa: as coisas que são possíveis para nós, não espere que Deus vai descer do céu exatamente só porque você está com preguiça. Espere que um anjo desça do céu só porque você está indisposto. Não espere que um anjo desça do céu só porque você não está com vontade. Deus espera a atitude da nossa parte. Todos os milagres de Deus, pode ir na Bíblia aí, folhear a sua Bíblia aí.
Todo milagre você não encontra nenhuma pessoa aí deitada na rede, balançando, esperando que sua bênção, não. Todo milagre, os homens de Deus tiveram uma atitude, tiveram que fazer alguma coisa. Chega a mulher desesperada para Eliseu e diz: rapaz, o meu marido morreu, ele te servia, ele andava contigo, e os cobradores estão na minha porta, vão levar meus filhos, sabe? Meus filhos vão levar meus filhos como escravo, e eu estou desesperada, e o que é que eu faço? E Eliseu olha para um lado e para o outro: rapaz, eu não sei o que é que eu posso, não sei o que é que eu faço, não. O que é que tu tem? O interessante é que ele diz: rapaz, eu não posso fazer nada, eu não tenho nada, não tenho nenhum tostão. Olhou para o bolso dele: rapaz, eu também não tenho nenhum tostão, não. Mas o que é que você tem? Aí a mulher: tua serva não tem nada. Ah, sim, tem uma vasilhinha com azeite lá, um restinho de azeite lá. Ele dizia: o papai, pois, arruma a vasilha, o tanto que você quiser, começa a despejar esse azeite dentro dessas vasilhas, e vai enchendo, e foi enchendo, e o azeite não parava, e começou, encheu de tudo que é vazia. O menino dela chegou e disse assim: não tem mais vasilha não. E agora? Pronto, parou. E a mulher ficou maravilhada e vendeu, e agora que você faz, venda e paga a sua dívida e viva com o resto ainda mais. Pagava a dívida, ainda dava para viver com o resto. Observe que essas pessoas ficam esperando o anjo descer lá. Não, eles tiveram uma atitude. Primeiro, ela tinha algo em casa. Como aqui nessa passagem que nós lemos também, quando Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Resolva. Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Na verdade, não é nada para dar essa multidão. Mas o nada, o pouco, quando você consagra a Deus, coloca nas mãos de Jesus, aí pronto, aí o milagre acontece. Aí você começa a ver milagre. Mas é preciso ter uma atitude de fé, é preciso ter uma atitude em direção ao propósito de Deus. E é isso que o mundo está esperando de nós. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. As pessoas estão olhando para nós, esperando exatamente uma resposta de Deus através da nossa vida. E Deus escolheu exatamente usar a cada um de nós. Não sei porquê, mas Deus escolheu isso. Esse mundo, ele espera a manifestação dos filhos de Deus. Não é o filho de Deus estar acovardado, se escondido dentro de casa, com medo que o bicho-papão pegue ele. Não! O mundo está esperando exatamente qual é a nossa resposta, a resposta de Deus, mediante a crise, mediante a dificuldade, e mediante a pandemia, e mediante exatamente tudo que nós estamos passando. Qual é a resposta de Deus? O que é que Deus tem a dizer para nós? Nós precisamos amar. É isso a resposta que Deus ele quer da sua igreja. Em que nós somos conhecidos como os filhos de Deus, quando nós amamos uns aos outros, quando nós temos compaixão para com o outro, quando nós se importamos com o outro, não é cada um vivendo no seu quadrado, cada um vivendo a sua vidinha, cada um vivendo, sabe, a sua realidade. Não, nós somos chamados como igreja para ver o todo, para olhar para todas as pessoas que estão à nossa volta. Lucas 6,46 diz o seguinte: a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem em seu coração, e as pessoas más tiram o mal do seu depósito de coisas más. Lá em Isaías 55, versículo 1, versículo 3, diz o seguinte: o Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam, venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Escutem-me e venham a mim, preste atenção e verão a vida nova. Nós precisamos encher o nosso depósito, o seu coração. O que é que tem enchido a sua vida?
O que você tem tirado exatamente desse depósito do seu coração? O que é que você tem guardado no seu coração? O bem, o mal. Deus, Ele chama cada um de nós. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venham. Deus tem vida nova. Deus, Ele tem comida. Deus, Ele tem bebida. Jesus, Ele diz, a minha carne é comida. O meu sangue é bebida. Verdadeiramente. Aquele que se aproxima de Deus verdadeiramente tem vida. Porque Jesus diz, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou. Precisamos ir até Jesus. Se você quer viver a vida de Jesus mediante uma vida de amor, de compaixão, precisamos deixar o rio de Deus fluir no nosso interior. Jesus diz, olha, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Lá em Ezequiel 47, versículo 9, diz o seguinte: por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Preste bem atenção a algo muito sério. Algo muito sério da parte de Deus. Não sei porquê Deus escolheu nós. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Para usar. Para sermos resposta para esse mundo. Para trazer cura, para trazer libertação, para trazer vida onde há morte. Lá em Israel tem o Mar Morto, que é muito conhecido, fica mais de 300 metros abaixo do rio, do Nilo do mar. Então é um buraco, né? É um buraco, fica abaixo do Nilo do mar, é um buraco. E toda a água corre para lá. E ele é conhecido como Mar Morto, porque na realidade não tem vida. Não existe vida no mar. Naquele mar não existe. A quantidade de sal é 3 vezes, não lembro mais, não sei quantas vezes, mais do que o sal do mar normal. É muito sal. Ele se mexe. É muito sal. É muito sal mesmo. Então, os rios, né, o próprio Rio Jordão, ele deságua lá no Mar Morto. Só que se a vida que tem naquele rio, na hora que ele chega lá, ele morre, na mesma. Se tiver um peixe, tiver uma bactéria, qualquer coisa lá, ele não sobrevive exatamente àquelas condições, né, do Mar Morto. E muitas pessoas, na realidade, têm se tornado exatamente um Mar Morto. Por quê? Porque muitas vezes recebe a palavra de Deus e ela não deixa fluir essa palavra. Pessoas totalmente egoístas, só pensam em si, só querem para si. E a pessoa que vive em torno de si próprio, na realidade, é um Mar Morto. Jesus, Ele nos faz exatamente para ser esse rio. Ele nos chama exatamente para ser esse rio. E aonde esse rio jorrar, a vida. Mesmo que esse lugar seja um Mar Morto. E é isso que a palavra diz aqui, olha, onde essa água bater, né, ele vai sanear a água salgada. E vai ter vida nesse lugar. E quando você lê esse texto de Ezequiel, ele fala exatamente de onde flui essa água. Flui do tempo. Né? Flui do tempo. Você lê lá depois Ezequiel 47, você vê que o rio, ele flui lá do tempo. Quem é esse tempo? É um prédio de parede, de um edifício? Jesus disse que nós somos o templo e morada
morada do Espírito Santo de Deus, nós somos templo de Deus, nós somos casa de Deus. E é exatamente das nossas vidas que Deus quer fluir esse rio. Porque a ação de Deus em nós não é para se apenas concretizar em nós, não, é para fluir, é aquilo que Deus nos abençoa, aquilo que Deus ele age na nossa vida, a cura, as transformações na nossa vida, para que a nossa vida possa abençoar a vida de outras pessoas. Pessoas recebam a vida de Deus através da nossa vida. Interessante que quando você lê no texto de Ezequiel, você vai ver em que ele flui do altar. E o que é o altar? O altar é exatamente aquilo que você consagra a Deus. Quando aquele menino levou lá a merendinha dele, lá dos peixezinhos, dos pão, na hora que ele colocou nas mãos de Jesus, ele consagrou a Jesus, Jesus multiplicou. Na hora que aquela mulher lá de Eliseu, lá pegou lá um pouquinho de azeite que ela tinha e colocou na mão lá do profeta, apresentou diante de Deus, colocou diante de Deus, consagrou diante de Deus, houve uma multiplicação. E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós apresentamos diante de Deus aquilo que nós temos, colocamos diante do altar de Deus aquilo que nós temos, Deus ele opera maravilhas, porque o fluir não é de nós, porque o agir não é de nós, porque a vida não é de nós, porque o amor não é de nós, porque a ação não é de nós, porque o poder não é de nós, tudo procede da parte de Deus, mas é aquilo que nós consagramos, aquilo que nós colocamos diante do altar de Deus. O que é que você tem apresentado diante do altar de Deus? Você diz o seguinte: não, mas eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho tanto talento, eu não tenho tanta habilidade, eu não tenho tanta influência, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Será que você não tem nada, nada? Você não tem nada? Então morra. Né? Se você não tem nada, então você nem existe, você nem respira. Todos nós temos algo, todos nós recebemos algo da parte de Deus, todos nós temos algo. E precisamos apresentar diante de Deus aquilo que Deus nos concedeu, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos dá, exatamente para que a gente flua. Quando nós consagramos, mas eu vou dar e eu vou ficar sem. Primeiro de tudo, Deus ele não vai pedir nada de você se antes ele não tem te dado. Então isso aí fica tranquilo. Não, mas se você não tem, não tem. Deus não vai exigir um negócio de você se Ele não te deu primeiro. Mas eu vou te dizer uma coisa: se Ele te deu, tu vai prestar conta com Ele. Se Ele te deu, tu vai prestar conta de Deus. Todos nós vamos prestar contas com Deus. Sabe o que é prestar conta? Mas eu recebi só um. Muito bem, pois vai prestar conta de um. Eu recebi 10. Você vai prestar conta de 10. Aí a pessoa pensa assim: mas fulano de tal ele tem tanta coisa. É pior para ele, né? Na realidade, o cara que recebeu muita coisa, né, é mais complicado, né? É mais difícil a vida dele. Não pense em você: eu queria que tivesse um bocado de... Quanto mais você tiver, a prestação de conta vai ser maior. Quanto mais você tem, maior a sua responsabilidade, maior será a prestaçãozinha de conta. Porque cada um de nós vamos prestar contas com Deus daquilo que nós temos recebido da parte dele. O meu desejo nessa noite é que você abra o seu coração para Deus. E o seu coração seja, as suas atitudes sejam movido pelo amor. Jesus foi movido pelo amor. Lá em João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de alguém da sua própria vida pelos seus amigos. Jesus amou a você, Jesus amou a mim. Ele nos amou de tal maneira de entregar a sua própria vida por nós. Se nós queremos ser seguidores de Jesus, nós queremos ser cristãos, seguidores de Cristo, a diretriz, o padrão não é diferente. Como a gente quer seguir a Cristo e não quer ter a atitude de Cristo? Que imitação barata é essa que queremos nos prestar a ser? Mas Deus, Ele nos ama, apesar de nós sermos maus, embora nós sermos perversos, embora nós não merecemos, Deus nos ama. E Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E não importa
o que tenhamos feito. Não importa a nossa história, não importa se a gente tem pouco ou se a gente tem muito. Não importa para Deus. O que importa para Deus é nós abrirmos o nosso coração para Ele e deixar que Ele age. Coloque a palavra de Deus em um lugar de destaque na sua vida. Consagre a Deus tudo aquilo que você tem. E tu verás os milagres que Deus vai fazer na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Porque o desejo de Deus é que nós venhamos viver na compaixão, olhando para as pessoas que estão à beira do caminho, sendo mão estendida de Deus para essas pessoas, sendo boca de Deus para essas pessoas. Quantas pessoas nós temos abençoado? Ou mesmo através apenas de uma palavra. Deus, Ele quer que do nosso interior flua exatamente a vida. E a vida que Ele nos deu é a vida em que Ele quer deseja para todas as pessoas. Então, o nosso desejo nessa noite é que você abra o seu coração. Deixe fluir Deus na sua vida. Deus, Ele quer agir nas nossas vidas. Amém? Eu já quero agradecer assim, a todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite. Então, se essa palavra foi abençoadora para a sua vida, pode compartilhar, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos, que Deus há de abençoar maravilhosamente a sua vida. Nosso desejo é que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis, pessoas sejam abençoadas, que o fluir de Deus, Ele atinja vários corações, várias vidas. Desde já quero agradecer assim, a todos os irmãos da Igreja Batista, todas as pessoas que estiveram conosco, a pessoa do pastor Elmo, todas as congregações da nossa igreja e também os irmãos ali da congregação ali do Edmilson Corrêa. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida maravilhosamente. Eu sei que tem mais irmãos que estiveram conosco, nos acompanhando aí. Fica lá, como é? A Lucivaldo, irmão Lucivaldo, irmã Lucilene, irmã Alice Silva, irmã Margarida, Maurelina, pastor Elmo, Roberto Martins, irmão Didi, irmão Cléo, pastor Inox, Renismar, a irmã Aurenice, irmã Margarida, irmão Raimundo, irmã Patrícia, falei, Rosier, a irmã Vilani, agradecer, tá aqui a Elinete, a Juliette, ao vivo e a cores aqui conosco, abençoe a vida do Azaf, Então queremos assim, agradecer a todos os irmãos. Quinta, amanhã, temos culto lá no Logradouro, tá fazendo culto lá no Logradouro. E sábado, nós estaremos aqui, a partir das 7 horas, nós estaremos aqui também realizando esse trabalho aqui, louvando a Deus. E a gente já está falando sobre viver com fé, Sábado que vem, eu quero convidar desde já você para que esteja conosco, Tem uma alguém aí por isso? Então queremos agradecer assim, a todos os irmãos que estiveram conosco. Sei que é muito difícil essa questão pela internet, a dispersação é muito grande, então é muito difícil a pessoa se manter ali, assistindo e tal. Logo porque tem muitas propostas pela internet. Então, mas todavia eu quero agradecer assim, todas as pessoas que estiveram conosco. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente, derrame as suas bênçãos sobre a sua vida. Quero orar nesse momento, querido Pai. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, por cada vida que esteve conosco nessa noite. Rogamos a Tua bênção sobre esse lar, sobre esta vida. Ó Deus, não sei, ó Pai, quais são as dificuldades, os problemas. Ó Deus, mas em Cristo Jesus, ó Pai, queremos repreender todo o mal. Queremos repreender, ó Pai, toda enfermidade. Queremos repreender, ó Pai querido, tudo aquilo, ó Pai, que venha atrapalhar, que venha, ó Deus, trazer algum dano, ó Pai, a esta vida. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, rogamos a Tua bênção, Pai. Pai querido, em que o Teu fluido, o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha atingir esse coração, esta vida. É no nome de Jesus eu te rogo, eu peço e agradeço. Amém. Deus em Cristo abençoe, que você possa ter uma noite na graça e na paz do Senhor Jesus.